Olá, estamos iniciando nesta aula uma das matérias mais importantes, que é falar sobre o direito das obrigações do Código Civil. A primeira sugestão é que você faça a leitura dos artigos. Vá até o seu Código Civil e verifique quais são os artigos respectivos que tratam do direito das obrigações. Muitas questões de prova são cobradas com base no texto de lei. Isso vai te ajudar. Vamos começar trazendo o conceito do direito das obrigações. O que seria, os direitos das obrigações? Podemos conceituar afirmando que é um ramo do direito civil. E esse ramo do direito civil, ele estuda a relação jurídica entre a vontade de um credor e a vontade de um devedor. Ou seja, quando eles firmam uma obrigação. É o direito das obrigações que vai autorizar o credor a exigir do devedor o cumprimento de uma obrigação que pode consistir em um dar, em um fazer ou não fazer alguma coisa. Quando falamos em direito das obrigações, nós estamos falando de uma relação jurídica que é formada entre credor e devedor. Eles são os elementos subjetivos. Mas para essa relação se concretizar, é necessário outro elemento, que é a prestação, chamada de elemento objetivo, que pode tanto ser essa obrigação de dar, a obrigação de fazer ou de não fazer alguma coisa. Entre o credor e o devedor, nós temos um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o vínculo obrigacional, também chamado de elemento virtual. Nesse elemento, conforme a teoria dualista, nós vamos deparar com o débito e com a responsabilidade. A relação jurídica obrigacional, ela então tem três elementos. O elemento subjetivo, que é a representação pelo credor e do devedor. O elemento objetivo, que é a prestação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E o vínculo obrigacional, que de acordo com a teoria dualista, é o débito e a responsabilidade pelo pagamento dele. Tendo em vista a teoria dualista, que trata do débito e da responsabilidade, surgem algumas classificações importantes. A primeira está relacionada com a obrigação civil. A obrigação civil ela é formada pelo débito mais responsabilidade, se você já sabe. E o débito é chamado de Schuld, ou débito e a responsabilidade é chamada de Haftung, ou obrigatio. É muito importante você identificar essa diferença. Essas denominações elas podem fazer com que você acerte uma questão. E aí, para memorizar, lembre-se que débito inicia com a letra D e a palavra Schuld tem a letra D, termina com a letra D. Schuld é a mesma coisa de débito. Um exemplo. Vamos verificar o seguinte. Se você, ao dirigir o seu veículo, você avança um sinal e vem a colidir com o outro veículo, causando um dano, surge com esse fato um débito, o Schuld, e uma responsabilidade, o Haftung. Ou seja, você vai ter a responsabilidade de sanar esse débito. A segunda classificação é a obrigação natural. Na obrigação natural, ela existe, mas não é exigível. Ela surge sem exigibilidade. Você identifica esse tipo de obrigação quando há um débito, mas não há a possibilidade de exigi-lo mais. Um exemplo clássico de obrigação natural é a prescrição. Quando ela ocorre, o débito não deixa de existir, mas não haverá mais como você exigi-lo. Outro exemplo é o empréstimo feito à pessoa menor. Um contrato de mútuo que foi feito sem autorização do assistente, se ele for relativamente incapaz, ou sem autorização do representante, se ele for absolutamente incapaz, nós teremos essa possibilidade. Vejamos o que diz o artigo 588 do Código Civil. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Lembre-se que o ato praticado pelo relativamente incapaz, ele é anulável, e aquele praticado pelo absolutamente incapaz, ele é nulo. Se o menor realizou um negócio, o débito existe, mas não tem como eu exigi-lo. Temos aqui uma obrigação natural. A terceira classificação
é a obrigação de garantia. Nessa obrigação, ela vai ocorrer o inverso da obrigação natural. Nela nós encontramos a responsabilidade, mas ainda não existe o débito. Quando uma pessoa aluga um imóvel, o locador pode exigir um fiador. Pode ou não pode? E a fiança é uma garantia pessoal chamada de fidejussória. Nesses casos, nós temos uma obrigação de garantia porque existe a responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade de pagar, e ela existe antes de existir o débito. Em todas essas classificações relacionadas a obrigações, nós podemos afirmar que elas surgiram após uma vontade do credor e do devedor. Mas será que só existem obrigações mediante vontade dessas pessoas? Não. Não, por quê? Porque existem obrigações que surgem em razão da aquisição de um direito real. Por exemplo, quando você adquire uma propriedade, pode surgir a obrigação denominada de propter rem, também chamada de obrigação por causa do bem ou em razão do bem. Guarde isso. Propter significa em razão de. Rem significa coisa. Memorize. A obrigação propter rem, ela está relacionada a um direito real. Ou seja, está relacionada a determinada coisa de que o devedor é proprietário. Ou ainda, sendo que possuidor. A obrigação propter rem é um direito obrigacional e não um direito real. Ela está relacionada ao direito real porque ela surge da aquisição de um direito real. As obrigações que são decorrentes da legislação ambiental, por exemplo, ela possui natureza propter rem. A previsão ela está lá no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. E olha o que diz esse artigo 2º, parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Sem sombra de dúvidas, nós podemos afirmar que a proteção florestal e da vegetação existente em determinado imóvel rural, no tocante às áreas de preservação permanente e das reservas legais, elas podem ser caracterizadas como obrigações propter rem. Quando você adquire um apartamento, por exemplo, você também adquire essa obrigação, ou seja, a obrigação de pagar o condomínio. Mesmo que você não seja o causador das dívidas, você terá que pagá-las. A obrigação propter rem, ela surge por força da titularidade de um direito real. Será que o dever de pagar pelo serviço de fornecimento de água tem a natureza de obrigação propter rem? Será que se vincula à titularidade do bem? Não, aí não. A jurisprudência, principalmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela consolidou-se no sentido de que a contraprestação pela oferta de serviço de água não tem natureza jurídica de obrigação propter rem, na medida em que não se vincula à titularidade do imóvel. Isso está no RESP 205.457. Analisando outra situação, se você é o proprietário de um bem e esse bem se encontra com um possuidor e ele realiza benfeitorias necessárias, você terá que ressarci-lo. Ressarci-lo sob pena dele ter o direito de retenção até receber o valor que gastou. Se as benfeitorias que são realizadas pelo possuidor forem benfeitorias úteis e tiverem expresso consentimento seu, você também terá que ressarcir os valores conforme está previsto, sabe aonde? Lá no artigo 578 do Código Civil. Confere.
Mas é muito importante que você saiba do conteúdo também da súmula 335 do STJ, porque pode ocorrer a renúncia do possuidor, ou seja, a renúncia ao direito de indenização das benfeitorias e também ao direito de retenção. Se o possuidor assinou o contrato renunciando ao direito do artigo 578 do Código Civil, essa cláusula será válida. Outro ponto importante da obrigação próprio terreno é que ela não se efetiva apenas com o pagamento em dinheiro. Ela pode se dar com dinheiro ou qualquer outro bem, ou ainda por uma obrigação de fazer ou de não fazer. Nós temos que entender que as limitações que nós podemos encontrar no direito de vizinhança são obrigações próprio terreno. E podemos enumerar várias situações em que nós temos a obrigação de não fazer, porque se fizermos, estaremos violando as limitações impostas ao direito de vizinhança. E com isso, é muito importante que você consiga identificar todo o conteúdo dessa aula para que você possa dar prosseguimento nos outros estudos. Faça as anotações, verifique os seus resumos e verifique os exercícios para dar prosseguimento. Até a próxima aula, um grande abraço.